Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal do pastor Ivan Oliveira e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, repouse sobre a sua vida e sobre a vida de todos os seus familiares. No vídeo de hoje estaremos iniciando uma série de mensagens sobre pessoas na Bíblia que foram cheias do Espírito Santo. E eu tenho certeza que estas mensagens abençoarão muito a sua vida. Antes, porém, de iniciarmos essa poderosa série sobre a importância do Espírito Santo, eu peço a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que você já se inscreva agora mesmo e ative o sininho de notificações e assim você será notificado pelo YouTube sempre que um novo vídeo for publicado. E já deixa o seu like logo agora no início do vídeo, porque como eu tenho dito, se a gente deixar para o final, a gente acaba esquecendo, não é mesmo? Quando você dá o seu like, o algoritmo do YouTube, ele recomenda o nosso canal para mais 5 pessoas que estão sedentas pela palavra de Deus. Veja, meus queridos irmãos e irmãs, com um simples like, você está cumprindo a missão de ganhar almas para Jesus e ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais. Então, aperte no símbolo de joinha e diga glória a Deus. Olha, fica comigo até o final deste vídeo, porque ao longo desta mensagem será revelado o segredo para você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E no final do vídeo eu estarei realizando uma oração toda especial, uma oração poderosa para que o Espírito Santo ele desça sobre a sua vida e você será renovado, fortalecido e cheio da presença de Deus. E eu creio que acontecerá em sua vida um verdadeiro Pentecostes, amém? Sabe, meus queridos e minhas queridas, na Bíblia Sagrada, nós vemos que houve a época do Deus Pai, onde Deus falava diretamente com o homem. Houve a época do Deus Filho, onde Deus enviou o Senhor Jesus à terra para pregar a palavra de Deus, fazer discípulos, morrer na cruz pelos nossos pecados, e ao terceiro dia o Senhor Jesus ressuscitou e voltou para o céu. Está assentado à direita do Deus Pai. O próprio Senhor Jesus disse que voltaria para o céu. No livro de João, no capítulo 16, versículo 7, acompanhe comigo, o Senhor Jesus disse assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, logo após o Senhor Jesus ter cumprido a missão do Pai, ele voltou para o céu e no dia de Pentecostes, o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo, inaugurando a época do Deus Espírito Santo na terra. Vamos acompanhar juntos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 1 ao 4, como foi o grande dia da descida do Espírito Santo. Diz assim a palavra de Deus, olha como é forte. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuído entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluia!
e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Aleluia! Ou seja, o Senhor Jesus subiu e o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo é o substituto do Senhor Jesus aqui na terra. O Espírito Santo, meu querido e minha querida, ele é tão importante na vida de um cristão que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, está escrito assim: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha como é sério esse texto. Significa dizer que ter o Espírito Santo em nossa vida é uma condição essencial para pertencermos a Cristo, sermos abençoados e sermos salvos. Por isso eu te convido a mergulharmos juntos nessa série de mensagens sobre pessoas cheias do Espírito Santo. Antes, porém, de falarmos das pessoas que foram cheias do Espírito Santo, hoje falaremos exclusivamente sobre quem é o Espírito Santo, falaremos também sobre o poder do Espírito Santo e, por fim, falaremos sobre a importância do Espírito Santo em nossas vidas. Então, fique comigo, não saia desse vídeo por nada, porque eu tenho certeza que este vídeo será o vídeo mais importante que você assistirá no dia de hoje. E creio também que você vai querer assistir essa mensagem muitas vezes, e cada vez que você assistir, aleluia, o Espírito Santo estará renovando mais e mais a sua vida. Amém? Então vamos para a primeira lição. A primeira lição sobre quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é o Espírito Santo. Trata-se de um mistério divino, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa, ou seja, o nosso Deus é o Deus triuno. Por isso, no final de nossas orações, nós declaramos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é verdade? O Senhor Jesus, no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, olha o que ele disse: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, as três pessoas da Santíssima Trindade são mencionadas em igualdade e união. Então, quando uma pessoa ela abre o coração para que o Espírito Santo possa entrar, então entra na vida dessa pessoa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A pessoa é possuída pela Santíssima Trindade. Agora, imagine só uma pessoa ser a habitação da Santíssima Trindade. Já parou para pensar o que isso significa? Essa pessoa não apenas viverá de forma plena, mas será capacitada a realizar proezas, mover montanhas e ver o impossível acontecer através dela. Essa pessoa será um canal do poder de Deus na terra, manifestando os milagres de Deus. Aleluia! Então a primeira lição: quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A segunda lição: o Espírito Santo é Deus. Vamos ver isso? No livro de Atos, capítulo 5, no versículo 3 ao 4, na história de Ananias e Safira, a Bíblia nos mostra de forma inegável que o Espírito Santo é Deus. Diz assim o texto sagrado: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no seu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Perceba a clareza do texto. Pedro, ele afirma que Ananias mentiu ao Espírito Santo.
E logo em seguida ele conclui: não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Essa passagem é uma prova irrefutável de que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é apenas uma força, um vento, uma energia. Não, o Espírito Santo é o próprio Deus habitando dentro de nós. Amém? Segunda lição, o Espírito Santo é Deus. Agora a terceira lição, o Espírito Santo, ele é tão poderoso quanto o Deus Pai e o Deus Filho. O Espírito Santo, ele esteve junto com Deus na criação dos céus e da terra, como também esteve junto na criação do homem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante, lemos o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E olha só, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Aqui vemos o Deus Pai no ato da criação dos céus e da terra, mas observem o versículo 2, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito Santo era o agente ativo que pairava, que organizava, que dava forma ao que estava sem forma. Olha que poder! O Espírito Santo também foi essencial na criação do homem. Isto é claramente relatado em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz assim o texto: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então pense na cena, meu querido e minha querida. Deus moldou o corpo do homem do pó da terra. Era um corpo inerte, sem vida, era como se fosse um boneco de barro. Então Deus soprou nas narinas daquele boneco e o fôlego de vida, o Espírito Santo entrou naquele boneco, né? E transformou ele em um ser humano vivo, com o coração batendo, com mente pensante, emoções, espírito e alma. Aleluia! Um boneco de barro ganhar vida, se levantar e se tornar uma alma vivente é a demonstração mais importante do poder de vida que emana do Espírito Santo. Ô meu irmão, minha irmã, você crê nessa verdade poderosa? Diga glória a Deus, escreva nos comentários: Espírito Santo, meu companheiro. Amém? Olha, no livro de Jó, capítulo 33, versículo 4, há outra referência sobre o poder do Espírito Santo na criação humana. Diz assim: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Este versículo de Jó confirma que não apenas Adão, mas cada um de nós existe porque o Espírito de Deus nos fez e o sopro do Todo-Poderoso nos dá vida. É o Espírito Santo que sustenta a vida em nossos corpos. Agora, além do Espírito Santo, o sopro da vida na criação, o Espírito Santo, ele se manifestou o seu poder de forma ainda mais surpreendente na história da salvação. Então o Espírito Santo, ele agiu de forma única e impossível aos olhos humanos no corpo da Virgem Maria. Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 34 e 35, lemos o seguinte: então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, o Espírito Santo é tão poderoso que ele veio sobre Maria, que era virgem, e o poder de Deus fez com que o milagre
que o Espírito Santo tornou possível que uma virgem concebesse o Filho de Deus. Um milagre extraordinário que nos lembra as palavras do anjo Gabriel, ainda em Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Podemos dizer que o Espírito Santo é o Deus do impossível, agindo dentro de nós, tornando possível o que parecia impossível em nossas vidas. Amém? Mas o poder do Espírito Santo não parou por aí. Ele se manifestou na maior e mais gloriosa demonstração de poder da história, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. No livro de Romanos 8, versículo 11, está escrito assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo fez com que o Senhor Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Veja, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo esteve envolvido no nascimento do Senhor Jesus e na ressurreição do Senhor Jesus. O Espírito Santo venceu a morte, rompeu as cadeias do túmulo e trouxe Jesus de volta em glória e majestade. E esse mesmo Espírito habita em nós. Ele não apenas ressuscitou a Jesus, mas tem o poder inimaginável de vivificar nossos corpos mortais, trazendo vida onde há desesperança, trazendo renovação onde há um cansaço espiritual. O Espírito Santo traz o impossível, o Espírito Santo traz vitória aonde parecia haver derrota. Que poder absoluto e transformador é este Espírito Santo que opera em nós, não é verdade? Então vamos recapitular a terceira lição. Então o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo esteve junto na criação dos céus e da terra. O Espírito Santo esteve junto na criação do homem. O Espírito Santo operou no corpo de uma virgem, fazendo com que o Filho de Deus nascesse. E o Espírito Santo ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. É muito forte. Aleluia. Sabe, meus queridos irmãos e irmãs, esta foi a primeira parte da nossa poderosa jornada do Espírito Santo. Neste vídeo abordamos quem é o Espírito Santo, aprendemos também que o Espírito Santo é poderoso e aprendemos sobre a importância do Espírito Santo em nossa vida. Agora, no próximo vídeo, nós vamos mergulhar na quarta lição, onde exploraremos detalhadamente as 10 provas irrefutáveis de que o Espírito Santo é uma pessoa com pensamentos, sentimentos e ações. E é um conhecimento que vai aprofundar mais ainda a sua intimidade com Deus. Sabe, nós decidimos dividir essa mensagem em duas partes, para que você, meu irmão e minha irmã, possa absorver cada revelação com mais profundidade e sem pressa. Queremos que o conhecimento sobre o Espírito Santo se fixe em seu coração e em sua mente. E para que você possa solidificar ainda mais essas verdades e aplicá-las de forma prática, garantindo que o Espírito Santo seja de fato a pessoa mais importante em sua vida, eu sugiro que você assista esse vídeo, sabe, por mais vezes ao longo do dia e ao longo da semana. Considere assistir esse vídeo por mais vezes. Pastor Ivan, por que eu devo assistir o vídeo mais vezes? Sabe por quê? Porque a repetição é a mãe do aprendizado. As repetições fixam as revelações de Deus em nossa mente e abre os nossos olhos para novos entendimentos que talvez não tenhamos percebidos na primeira vez que assistimos. Por isso que é importante assistir de novo e de novo. Glória a Deus. E não perca a segunda parte dessa mensagem,
que será liberada em breve aqui em nosso canal. Agora, vamos nos unir a Deus em oração? Prepare um copo com água, o meu já está aqui preparado. Vamos orar para que o Espírito Santo ele venha sobre a sua vida. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, nós nos colocamos diante de Ti. Viemos a Ti, ó Deus, para Te adorar, para adorar o Seu Filho amado, Senhor Jesus, e para adorar a Ti, ó Espírito Santo. Vem agora, Espírito Santo, nós estamos aqui, sim, Senhor, estamos reunidos em Tua presença, com o coração aberto e sedentos pela Tua presença. Deixe a Tua unção, ó Espírito Santo, fluir e nos tocar neste momento, meu Deus e meu Pai, que a Tua virtude, o Teu poder, a Tua glória nos alcance profundamente, em nome do Senhor Jesus. Ó nosso Senhor, nosso Rei, o nosso coração é Teu, Espírito Santo, nós o entregamos completamente nas Suas mãos. Vem, Espírito Santo, e receba hoje a nossa adoração, que nasce de um coração rendido e grato pelo Teu amor e pela Tua obra em nós. Pai, queremos ser ofertas vivas em Teu altar, não apenas com palavras, mas com a nossa própria existência. Por isso, nossa vida nós entregamos em Tuas mãos, ó Deus, mesmo que muitas vezes não haja em nós palavras para expressar o que sentimos, o que precisamos ou quão maravilhoso Tu és, sabemos que não precisamos de 1000 palavras, meu Deus, basta que o Teu amor invada o nosso viver, e o nosso viver será transformado. Ó Espírito Santo, toca em nossa vida agora, toque em cada área, em cada dor, em cada fraqueza, em cada sonho. Venha nos envolver, Espírito Santo, envolva-nos com a Tua presença, com o Teu consolo, com a Tua paz que excede todo o entendimento. Vem, Espírito Santo, nos renovar, renova a nossa fé, renova a nossa esperança, renova as nossas forças, nossa visão para o Teu reino. Faz o Teu querer em nós, Espírito Santo, que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra em cada vida e que sejamos instrumentos vivos em Tuas mãos para a glória do Pai, do Filho. Ó meu Deus, que a Tua presença, Espírito Santo, nos encha, nos capacita e nos direcione a cada passo hoje, amanhã e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ó Espírito Santo, Te adoramos. E agora, meu irmão e minha irmã, antes de encerrarmos a oração, quero convidar você a fazer algo muito simples, mas profundamente significativo. Fique em silêncio por um breve momento, aí onde você está. Feche os seus olhos, abra o seu coração, acalma a sua mente. Nesse instante, esteja atento à voz suave do Espírito Santo. Ele tem algo específico, ele tem uma palavra de consolo, uma palavra de direcionamento, de encorajamento, ele tem uma revelação direto ao seu coração. Apenas ouça por este breve momento, em nome de Jesus. Aleluia. Este é o seu momento com o Espírito Santo. Glória a Deus.
Amém. Senhor, Espírito Santo, abençoa, santifica e consagra esta água. A tua palavra diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, e quando dela bebermos, que um milagre venha acontecer e que sejamos cheios do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Diga a glória a Deus, respire fundo, beba da água agora. E receba o seu milagre em nome de Jesus. Graças a Deus. Você gostou dessa mensagem? Eu tenho certeza que estas revelações foram um divisor de águas em sua vida. Agora, você não pode perder a segunda parte dessa mensagem no próximo vídeo aqui em nosso canal, onde meditaremos em 10 passagens bíblicas que confirmam que o Espírito Santo é uma pessoa com sentimentos, pensamentos e uma ação poderosa em nós. Amém? E se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva, deixa o seu like no nosso vídeo e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E assista novamente, amém? Se você é uma pessoa generosa e deseja ajudar, se esse canal tem te abençoado e você deseja ajudar através de uma oferta, não importa o valor, a oferta é um ato de fé e adoração. A sua oferta abençoa o nosso canal e nos ajuda. Glória a Deus. Então, se você deseja ajudar, o número da chave Pix é 19999094550. Amém? E lembre-se, a fé vê o invisível, a fé crê no incrível e a fé recebe o impossível. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.